Máquinas na Pan de hoje, estamos ainda no Salão do Automóvel, direto do IMB em São Paulo. Vamos te mostrar mais alguns detalhes do salão, como as relíquias dos museus e até esse Lego em tamanho real. Teve um bate-papo com Renato Aciarto sobre os destaques dessa nova fase do Salão do Automóvel. Vamos falar do lançamento do novo Jeep Avenger, que chegou literalmente quebrando tudo no IMB. Nas ruas de São Paulo, Léo Maringulo faz um test drive a bordo do Volvo XC90. E depois desta cobertura intensa do salão, Alex Rufo desembarca no Ceará para mostrar o novo Chevrolet Spark direto da fábrica. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan desta semana está só começando. Máquinas na Pan. Você conhece aquela máxima, tudo que é bom dura pouco? Pois é, no Máquinas na Pan é bem diferente. Quando é bom, a gente resolve dar uma esticadinha um pouco melhor para trazer para você mais novidades, lançamentos e curiosidades. Por isso a gente continua aqui no Salão do Automóvel de São Paulo, depois de um jejum de 7 anos que voltou aqui para o Parque do AMB. Há 31 anos de indústria automotiva, já passou como comunicação da Mercedes, da General Motors aqui nos Estados Unidos, na Volkswagen, meu querido Renato Aciarto. Então, está muito mais do que credenciado para eu saber dele a opinião sobre esse novo formato do Salão do Automóvel. Tudo bem, Aciarto? Tudo bem, Alex. Um prazer falar com você. Igual, amigo. A gente participou de vários salões, fazemos umas contas. Você já teve em 20 edições de Salão do Automóvel aqui, eu um pouco menos 10. Mas queria que você falasse para mim, Aciarto, na tua leitura, o que realmente mudou? O mercado mudou, né? Se a gente olhar para o Salão de 2018, tinha marcas chinesas? Tinha. Mas eles não chegavam a 1%. Eram carros mais, alguns comerciais leves e alguns carros chineses ruins. Verdade. Então, se a gente olhar 7 anos para cá, tudo mudou. Então, o consumidor brasileiro vai chegar aqui e ele vai ver um abismo entre o Salão de 2018 e o Salão de 2025, com uma tecnologia maravilhosa dos carros chineses ou nos carros chineses. E é tudo relativamente novo. Se a gente olhar uma marca, por exemplo, como a BYD está no mercado há menos de 4 anos. Então a gente está falando de um salão de 7 anos, muita coisa mudou. E aquele menos de 1% de participação no mercado brasileiro em 2018 se transformou em 10% de participação no mercado brasileiro hoje e crescendo. A BYD, inclusive ontem, acho que na coletiva dela, falou até em liderança do mercado em 2028, se não me engano. A meta é até 2028 ser líder do mercado geral, não só de eletrificação. Então olha isso, olha essa grande modificação. E aí o consumidor chega aqui no salão e vê essa nova realidade. Muitas marcas chinesas com carros ultra tecnológicos chamando muito atenção. E mais, um dado empírico, eu sei, mas que demonstra talvez essa transformação. Eu encontrei alguns amigos meus aqui no final de semana, amigos que não são do setor automotivo, que chegaram com certa restrição aos carros chineses e saíram daqui com outra cabeça. Uma visita ao salão foi responsável por essa transformação, olhando a tecnologia dos carros. Então, assim, a pergunta, para os chineses, esse salão valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena, realmente é uma mudança de comportamento que a gente está assistindo de muito próximo. E Aciarto, outra coisa chamou a atenção para mim. Eu não vou chamar de simplicidade, mas eu vou chamar de padronização. A gente via templos enormes, faraônicos, com exposição de veículos que muitas vezes cabiam, aliás, na maior parte das vezes, cabiam muito mais do que os lançamentos e acaba até confundindo um pouco a cabeça do consumidor, porque tinha ali os principais lançamentos, mas o espaço era tão grande, era tão faraônico, que a marca trazia o line-up completo de produtos. Você acha a maneira mais assertiva esse consumidor chegar aqui hoje e conhecer realmente o que é novo? Eu tenho certeza que sim.
Antes se gastava muito. E aí o que aconteceu? A grande reclamação das montadoras por volumes de dinheiro aplicados ali, montantes absurdos e sem um retorno claro, né? Quer dizer, quem veio aqui, quem comprou um carro? Não sei, né? Claro que tem todas as ações de CRM, mas eu não sei quem definitivamente comprou o carro. Então esse dinheiro não era visto e por isso que o salão, muitas marcas ficaram contra o salão, por causa dos valores aplicados aqui. Esse é um salão muito mais simples, como você falou, mas simples não de investimentos na beleza, mas no tamanho. Com isso, obviamente, se gasta menos. Outra coisa legal foi essa possibilidade do test drive. Então virou um salão muito mais comercial, onde você pode ver realmente que o seu investimento vale a pena por resultados em vendas. Eu acho, Alex, que essa transformação ela é necessária. Muitos salões no mundo inteiro acabaram por essa mesma reclamação de investimentos faraônicos. E para quê? Né? Aqui a gente está vendo o que realmente interessa, os modelos que interessam e os que vendem imagem estão no stand, e é isso, não precisa mais ter a linha inteira, né? Agora, uma coisa que traz para mim um paradoxo foi reclamações que eu ouvi dos últimos salões. A gente teve o último aqui em São Paulo em 2018, mas que as marcas talvez não participassem mais exatamente por esse grande investimento. O investimento foi reduzido muito, me falam até na casa de 20% hoje em relação ao que se pagava, e ainda assim a gente não tem a presença aqui de Volkswagen, de Ford, de General Motors, das alemãs. Na tua leitura, por que isso aconteceu, Aciarto? Da não participação? Eu também não sei por que não participaram. O que eu posso perceber é que quem não participou perdeu. O consumidor, quando chega agora aqui, se ele não vê algumas marcas nacionais tradicionais, ele começa a entender que isso é aqui a realidade. E a realidade é os chineses. Façam uma conta. A gente tem aqui quase metade das marcas aqui são chinesas, que representam 10% do mercado. E se a gente olhar BYD e GWM, que representam 50% do mercado, a gente tem várias marcas aqui que brigam por 5% ainda. Então a gente olha o investimento de 40% ou 50% dos estandes aqui para uma representatividade de hoje de 10% apenas. Só que a cabeça deles não é essa. Eu acho que eles tentam, na verdade, mudar a cabeça do consumidor e acabar com algum preconceito ou algum obstáculo que o consumidor possa ter com relação a eles. E eu vou dizer, pela conversa, de novo, empírica, com os meus amigos, isso tem funcionado. Legal, Aciarto. Olha só, não foi só um comentário, foi uma análise de mercado. Por isso que é um craque. Um craque e um grande amigo. Obrigado, Aciarto. Eu que agradeço, Alex. Já conquistou o campeonato de construtores, mas certamente o que a Lego fez aqui, trouxe para cá com essa McLaren toda montada em Lego, já tem o título e sobe no ponto mais alto do pódio aqui do Salão do Automóvel de São Paulo. E olha só, o Salão do Automóvel desse ano traz também uma pista indoor para test drive. Então, para todos aqueles que reclamavam que faltava interação entre as marcas, clientes e o veículo, a resposta está aqui. Eu vou parafrasear um livro de Johannes Simmels, que ele falava: "Es muss nicht immer Kaviar sein." Nem só de caviar vive o homem, e nem só de altas tecnologias e eletrificação vive o apaixonado por automóvel, mas também de joias de 4 rodas. Então é por isso que a gente está aqui com o Luiz Goshima, que é o diretor do Cardê, um museu, um acervo espetacular que eu tive a oportunidade de conhecer, e hoje aqui no Salão do Automóvel. Tudo bem, Goshima? Tudo bem, como vai? Goshima, conta primeiro pra gente a história dessa Kombi que está aqui atrás, meu amigo. Olha, essa daqui é uma das estrelas que nós trouxemos aqui para o Salão do Automóvel. Esse carro fez parte do primeiro Salão do Automóvel em 1960. É uma Kombi Turismo.
uma carroceria especial. Esse carro estava no catálogo oficial da Volkswagen na época do lançamento. E esse carro nós adquirimos ela de um amigo que comprou do primeiro dono, que foi a pessoa que comprou o carro no salão. Esse carro, coincidentemente, também foi capa da revista Quatro Rodas da época, né? É uma foto histórica que está ela ali na areia da praia, junto com a Eva Vilma e com o John Herbert, né? E também sendo o carro do Salão do Automóvel, que a gente trouxe novamente aqui para viver um pouco essa nostalgia dessa nova edição do Salão aqui de volta no AMB. Gostei, eu já abri a nossa matéria, a entrevista, falando dessa tradição que eu acho muito importante e realmente o apaixonado por automóvel, ele tem sempre uma luzinha dele ligada ali no painel dos clássicos. E uma coisa que a gente tem cada vez maior, e como a gente comentou antes, o organismo vivo é o Cardet, que ele sempre se renova, não é verdade? Sim. Nossa ideia é justamente de manter essa chama acesa, porque o Cardet hoje ele é o fio condutor desses apaixonados por automóveis, né? Principalmente os automóveis antigos e clássicos, porque ele resgata uma série de memórias afetivas, resgates aí de lembranças que fizeram parte aí da história de vida de muitas famílias aqui do Brasil. E aqui nesse espaço que vocês têm no Salão do Automóvel, tem um pouco a linha do tempo disso. Quando eu estava com você no Cardet, eu pedi para ele pontuar, que é meio sacanagem até, quais eram os filhos mais bonitos do teu acervo. Agora eu pergunto para você, desse teu espaço aqui, o que você pode pontuar para a gente como as grandes estrelas? Olha, aqui nós trouxemos 8 carros, né? Na verdade a gente fez uma releitura de carros que foram famosos aqui no Salão do Automóvel, de outras edições de outras décadas. Então a gente começou na década de 60 trazendo 2 carros, que é o Irapuru e essa Kombi Turismo. Década de 70 nós passamos pelo SP2 e pelo Dodge Charger RT 1971. Década de 80 nós trouxemos o primeiro protótipo do Hofstetter, que na verdade foi produzido no final dos anos 70, mas a gente trouxe ele já como um grande lançamento dos anos 80 do salão, e o Gol GTI, que é um carro que toca no coração de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, né? E até a coisa dos super esportivos importados que apareceram aqui no Brasil no momento da abertura das importações, que é a Ferrari F40 e o Jaguar XJ 220. Então eu vou fazer aqui um clichê, na verdade, né? Como aqui fica mais fácil de te falar isso daí, o grande carro que toca o coração meu nesse momento aqui no salão é a Ferrari F40, que a gente está trazendo aqui em primeira mão para poder apresentar aí para o público. Legal, Gostimi. Então isso aqui é apenas um teaser, um aperitivo do que você vai ver depois. Eu vou fazer uma visita, vou revisitar também o Cardet e com uma ideia do nosso diretor, Derek Flores, e levar essa fera que está atrás da câmera aqui, também apaixonado por automóvel, João Pedro. Então já a gente se convida para visitar de novo o Cardet, meu amigo. Já estão convidados e lá vai ter muita novidade a partir do mês de dezembro. Valeu, muito obrigado, amigo. Muito obrigado, um abraço. A Volvo não está aqui no Salão do Automóvel de São Paulo, mas Leonardo Maringlo está a bordo do XC90 pela mobilidade urbana da capital paulista. É isso mesmo, hoje eu vou mostrar um gigante SUV de 7 lugares, o Volvo XC90. Vem comigo! Começando aqui pelo exterior do Volvo XC90, então, a gente começa de cara pelos faróis marcantes aqui, que são chamados de martelo de Thor. A Volvo tem essa marca registrada aqui nos carros da Volvo, né? A gente vê também aqui a grade, que ela teve mudança em relação às versões anteriores. Porque antes a grade ela tinha uma certa profundidade e agora ela é linear no mesmo contorno do carro aqui e do para-choque. A gente vê aqui na lateral umas rodas aro 22, são rodas bem grandes, são bem bonitas também, um design ficou bem legal nessa nova versão. E aqui do lado da roda a gente tem a porta tipo 2 para carregar a parte elétrica, já que esse carro, né, é um híbrido plug-in. Então aqui com o wallbox a gente coloca no carregador, deixa carregando que ele chega aí com uma autonomia bacana aí que eu vou contar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. A parte de trás aqui também se manteve bem das mesmas características, as mesmas linhas, para-choque, tampa do porta-malas. E falando em porta-malas, a gente tem aqui inclusive um excelente espaço, são quase 1000 litros, são 995 litros de capacidade, um excelente espaço. Mas a gente também tem as duas fileiras aqui, né? A última fileira, na verdade, com os 2 bancos, 2 assentos para os
sexto e sétimo ocupantes. Então, quando a gente levanta essa última fileira, sobram 316 litros de capacidade. Ainda assim é muito bom, mesmo quando a gente está com a capacidade de ocupantes aqui cheia do carro. Aqui na posição de dirigir, a gente vê logo na frente aqui do cockpit, do piloto, né? A gente vê um cluster totalmente digital e também uma multimídia aqui na vertical. Uma multimídia, inclusive, que tem uma curiosidade. A gente tem Android Auto e Apple CarPlay, né, aqui via cabo. Porém, ela não necessita muito do Android Auto, porque o sistema aqui da multimídia da Volvo já tem o Android integrado. Então a gente tem diversos aplicativos aqui, Google Maps, YouTube, Spotify, YouTube Music, enfim. E aí a gente consegue até acrescentar alguns aplicativos a mais aqui, porque a gente tem a Play Store, né, a famosa loja de aplicativos aqui do Google. Bom, o carro tem um excelente acabamento interno, né, um Volvo, então não tenhamos dúvidas que o acabamento é muito bom, mas tem duas coisas que fazem isso se sobressaírem, digamos assim. Então a primeira delas a gente tem uma suspensão pneumática, então ela trabalha bastante e se ajusta e adapta bastante no dia a dia, para a gente poder passar pelos percalços, buracos, lombadas. E a segunda coisa que faz com que esse carro também seja muito confortável são que os bancos aqui têm massageador. Então se a gente pegar um dia aí de uma viagem mais longa, ou então pegar um trânsito mais pesado dentro da cidade, fica tranquilo que a suspensão pneumática, junto com aqui o banco que tem massageador, vão dar conta do recado e a gente vai super bem, super confortável, né? Que é isso também, comecei falando aí do acabamento, mas a gente pega em torno de tudo isso, junta tudo e acaba sendo um carro super, hiper confortável. Mas agora vamos falar um pouquinho de powertrain, vamos falar de motor, a gente vai dar uma voltinha, porque aqui a gente não tem apenas um, e sim 2 motores. Vamos lá! E agora aqui dirigindo o SUV de grande porte, a gente vai falar do motor dele. Ele tem 2 motores, então ele tem um motor 2.0 a combustão, que tem 310 cavalos e na faixa aí dos 40 kg de torque. É um bom motor, é um motor dianteiro, né? Tração na dianteira. Mas a gente tem também um outro motor na tração traseira, né? O que acaba tornando o carro com tração integral. Só que atrás é um motor elétrico, então o carro é híbrido, é um híbrido plug-in. E o motor de trás, ele tem 145 cavalos e tem 31 kg de torque. Também é um bom motor, tem uma boa potência. Qualquer motor que a gente queira usar, independente, porque dá pra gente fazer isso, a gente vai ter uma boa performance, digamos assim. Até porque dá pra gente mesclar os 2 motores, então a gente consegue colocar aqui potência total, ele mescla os 2 motores e aí a gente tem uma potência combinada. A potência combinada já fica um patamar aí um pouco acima. Aí a gente já fica com 462 cavalos, com 70 kg de torque, e isso tudo aí atrelado a um câmbio de 8 velocidades. Ele fica bem bruto, é um carro que pesa um pouco mais de 2 toneladas, né? Então a gente acaba tendo, na verdade a potência fica de sobra. Eu peguei uns trechos de estrada com ele e assim, ele tem uma retomada espetacular. Então na hora de fazer ultrapassagem, ou até mesmo a gente precisar um pouco mais do motor, que ele demande um pouco mais, nossa senhora, ele dá conta do recado assim de sobra. E aí nós temos 2 opções então de usar aqui os motores, como eu falei antes, né? A gente consegue usar cada um avulso, então a gente consegue usar só no modo elétrico, né? O Pure, que a gente tem aqui, né? O modo puro, rodando aí em torno de 45, 47 km de autonomia. É uma autonomia um pouco mais baixa, mas assim, para dentro da cidade, ir no supermercado, levar o filho na escola, ou até mesmo ir para o trabalho, vai ser suficiente. Você vai ter o wallbox em casa para conectar o cabo, né, plug-in, então você vai carregar sempre que você chegar em casa. Ele carrega, enquanto o carro está andando, ele carrega. Só que demora um pouco, é ideal para você carregar com o carro andando, ou numa descida de serra, ou na estrada, mas na cidade em si, acaba demorando um pouquinho para carregar com o carro em movimento, mas é uma boa autonomia. Agora, mesclando os motores, né, a gente usando o modo híbrido, aí o carro tem um desempenho, na verdade uma autonomia assim surreal. Até porque ele vai entender qual é o melhor momento para usar cada motor ou usar os 2 ao mesmo tempo. Ele mantém um ligado, só que ele vai tracionando com o elétrico em momentos que ele acha mais necessário. Óbvio que mais estrada do que cidade, então
essa soma tem que ser prioritariamente mais a estrada, né? Vias que fluem melhor. Por quê? Porque daí sim o carro vai conseguir aproveitar bem até a regeneração da bateria em muitos momentos que a gente estiver no híbrido, estiver na estrada, pegando trechinhos de cidade ou trechinhos sinuosos de estrada que ele entenda que vai demandar mais do motor elétrico para poder poupar um pouco a gasolina. Enfim, aí é tudo de como o carro vai se adaptar ao terreno. Aí a gente consegue fazer com um tanque na casa dos 650 km de autonomia. Então esse foi um pouquinho aí do novo Volvo XC90, o atual do mercado. Eu vou ficando por aqui. Esse carro está custando aí pouco mais de 600 mil reais. Eu acho que é um excelente custo-benefício para tudo que ele entrega. E ainda mais se você pensar que é um carro de 7 lugares. Então a gente tem alguns carros de 7 lugares no mercado. A gente tem carros que são um pouquinho abaixo desse em questão de valor. Mas assim, não entregam tudo que ele entrega, né? Os carros que entregam 7 lugares realmente estão nessa faixa de preço aí junto com o Volvo XC90. Eu vou ficando por aqui, que eu ainda vou dar mais um passeio pela cidade com ele. Valeu, um abraço, até a próxima! A Chevrolet não está com stand aqui no Salão do Automóvel de São Paulo, mas a sua grande estrela do ano, o Spark, o Chevrolet Spark, está no espaço da planta automotiva do Ceará, onde vai começar a produção desse SUV 100% elétrico. Então eu vou pedir para o nosso querido Daniel Pegas, o editor do Máquinas na Pan, fazer literalmente um teletransporte e me levar para o Ceará, para conhecer um pouquinho dessa planta e também da estratégia de negócio da Chevrolet. Teletransporte feito com sucesso. E o Máquinas na Pan já está em Horizonte, no polo automotivo do Ceará, ao lado de Fábio Rua, que é o vice-presidente da GM para a América do Sul, que também está com foco agora na eletrificação e nacional. Valeu, Alex. Prazer enorme estar aqui com vocês. E sim, eletrificação nacional é a realização de um sonho, a materialização de um projeto que vem sendo já desenhado há muito tempo e hoje é o dia da gente formalizar a fabricação do Spark EUV, um SUV urbano 100% elétrico que já tem caído no gosto do nosso cliente, e o lançamento especial do dia com a presença de políticos e de uma série de autoridades importantes, o Captiva EV, que também será fabricado nessa planta que está sendo operado pela Pace no polo automotivo do Ceará. Fábio, o presidente Lula, durante a apresentação, ele valorizou muito essa chegada da GM e principalmente para retomar esse polo aqui, a exemplo do que ele mesmo citou em outras regiões do Brasil, que aconteceu isso já em Iracemápolis, aconteceu em Camaçari e agora aqui. Você acha que esse movimento de eletrificação, essa chegada de novos players no mercado, pode impulsionar mais esse número? Que ele mesmo falou, que num determinado momento era 3,6 milhões de carros produzidos, caiu muito, mas é o momento da retomada e principalmente retomada com tecnologia da GM? A gente trabalha para essa retomada, a gente não vê outro horizonte que não o crescimento, que não uma eletrificação cada vez maior do nosso portfólio. Anunciamos que até 2030 todos os carros produzidos pela GM no Brasil serão eletrificados com algum tipo, né, de eletrificação, seja híbrido, seja elétrico, e o Ceará, esse polo todo, ele tem o potencial sim de ajudar a gente a ir mais longe, acelerar cada vez mais as nossas metas e entregar para o nosso consumidor carros cada vez mais tecnológicos e sustentáveis. Fábio, eu tive a oportunidade de testar esse carro ainda quando veio da China, ou seja, importado da China. O que vai mudar para o consumidor um carro produzido aqui no Brasil? A calibração, né? A primeira coisa que muda é as estradas brasileiras, elas foram testadas aí no limite, a gente tem uma série de acessórios, cores novas e obviamente ao longo do tempo a gente vai buscando features específicos para o mercado que vão agradar cada vez mais os nossos clientes e aproximar, né, a necessidade dos clientes dos carros que a gente vai oferecer. E reaproxima também o nosso público, a nossa audiência da Captiva, né, que teve uma grande aceitação no nosso mercado e agora está de volta e 100% elétrica. 100% elétrica. A GM ela é muito orgulhosa dos nomes dos seus veículos. A Captiva é um outro veículo que sim, né, é batizado em homenagem à Captiva do passado, mas é um novo veículo. É um SUV com uma autonomia bastante importante, tecnologia, design, segurança, que já nos deixou muito orgulhosos. Hoje a reação do público, né, Alex, quando ela foi revelada, demonstrou que gostaram e esperamos agora vê-las nas ruas, né, com vários dos nossos clientes aproveitando as novidades que a gente tem para eles.
Fábio, super obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado, Alex, aos telespectadores da Jovem Pan, sempre um prazer. Um dos grandes momentos aqui do Salão do Automóvel foi durante as coletivas, a apresentação de produto, mas principalmente com uma homenagem que a Jeep presta, trazendo o Avenger e retomando tudo aquilo que aconteceu em Detroit 92. Por isso a gente está aqui com a Laís Sturaro, que é de brand da marca, para explicar que homenagem foi essa. Alex, foi muito bacana viver esse momento, né? É uma marca que tem muito legado, muita tradição. E a nossa missão aqui no Salão do Automóvel é trazer como que a Jeep vem para o futuro, né? Então a gente trouxe aqui uma missão de falar que a Jeep do futuro, ela é fiel ao seu legado, sempre impulsionada, né, pela renovação tecnológica, mas sempre guiada pela liberdade. E o Avenger, ele é um grande representante da liberdade, né? Ele amplia o nosso portfólio, trazendo aí uma coisa de a gente ter mais escolhas, né, para o público que quer um off-road, viver novas aventuras, então ele amplia essa gama de possibilidades, tem mais liberdade. E quando a gente fala em legado, que a Jeep é fiel ao seu legado, como falar de legado sem falar de Cherokee, né? E aí a Grand Cherokee, né, que é derivada ali da Cherokee, tem uma história no Salão do Automóvel. Então as coisas se encaixaram ali de uma forma quase que natural, né? Foi uma grande sacada, mas quando a gente buscou aquele momento uau pra gente trazer pra coletiva, de que forma que a gente apresenta esse carro pro público, a gente pensou, e se a gente fizesse ali uma homenagem ao nosso próprio legado, né? Assim, trabalhar com uma marca de tradição tem um pouco disso. Acho que o grande segredo é que são times que são muito envolvidos, né, com a tradição da marca. A gente é muito fiel mesmo à essência, ao DNA da Jeep. Então foi uma coisa que, apesar de ser bastante complexo, né, de colocar isso, dar vida para isso, todo mundo topou a ideia, assim. Ninguém sabia como fazer ainda, mas todo mundo topou. Essa já foi a primeira aventura ali que a gente viveu no pré-Salão do Automóvel. Legal, Laís, foi literalmente rompendo barreiras, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo. Super obrigado, Laís. Obrigada, eu que te agradeço a oportunidade de poder contar essa história aí para todos. Obrigada. Essa maratona, mais que especial com a cobertura do Salão do Automóvel de São Paulo, fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa pela TV Jovem Pan e também pelas nossas plataformas digitais. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.